Amém, queridos? Graça, paz, saúde, misericórdia e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu emprego, seu vizinho, seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Agora que esvaziou um pouco e as crianças subiram, olha aí para a pessoa mais linda próxima de você e fala: é verdade, irmão, você é o mais lindo mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Hoje é esse dia especial, né? Dia das Mães, e essa mensagem também vai estar voltada para esta mulher maravilhosa, e o tema da mensagem é a mãe que faz diferença. Você é uma mãe que faz a diferença na sua casa, no seu lar, na sua família? Então vamos aprender com esta mãe que a gente vai estar usando como referência, como base, de características maravilhosas. Êxodo capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, repete aí comigo, formoso, lindo, né? Maravilhoso. Todos os filhos são bonitos para as mães, né? Era formoso, escondeu por 3 meses. Diga de novo, 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou, aqui na minha versão está 1/6, mas na versão Almeida, a revista e corrigida, diz arca, e eu vou usar essa palavra arca. Então, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou uma arca, repete comigo, uma arca. De junto calafetou com betume e piche, pondo nela o menino, largou no cartiçal, à beira, né, do Nilo, junto com os juncos. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela a arca no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo-a, viu a criança, e eis que chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irmã de Moisés, né? Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque da água o tirei. Amém? Louvamos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor por este momento de culto. Privilégio o Senhor nos dá de reunir na tua presença, privilégio de poder ouvir a tua palavra, privilégio de poder ouvir a tua voz. E é isso que nós ansiamos nesta noite. Ministra ao nosso coração de forma especial, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar com o texto de Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu queria trazer à memória, e queria incentivar a vocês também, trazer à memória o tempo de infância de vocês. Coisas boas que nos trazem esperanças. Então, vamos recordar aí pelo menos 2 ou 3 memórias de infância. E principalmente memórias que hoje você vê a sua mãe como um referencial. Nós, como família, temos muitos momentos que ficam na memória. A gente chega numa idade e ainda a gente lembra daquele tempo. Então, quero desafiar a você, incentivar a você, lembrar de algumas coisas lá da sua infância, junto com seus pais, dentro da sua casa, e principalmente algumas atitudes da sua mãe que ficou na sua memória. Lembra de alguma coisa?
Lembra lá da casa lá do interior? Lembra da visita lá na casa da avó? Alguma coisa de especial? E eu estava preparando isso e eu me lembrei de pelo menos 3 coisas a respeito da minha mãe. Uma das coisas que eu não esqueço é que todas as noites ela passava no nosso quarto e eu dormia junto com meu irmão. Nós somos em 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Então, no mesmo quarto dormia eu e meu irmão, e ela passava todas as noites, colocava a mão na minha cabeça, na cabeça do meu irmão, e orava e nos abençoava. Senhor, faça deles homem que serve ao Senhor com integridade. Todas as noites. Outra coisa também que eu me lembro muito bem da minha mãe, era nos domingos de manhã, que a gente gostava demais de ir para o campo de futebol, que tinha aquela pelada, né, com os meninos, e era exatamente na hora da escola bíblica dominical. E a minha mãe ia lá, pegava pela orelha, escola bíblica dominical. Eu ia com a raiva para a escola bíblica, mas até hoje eu não esqueço do nome da minha professora da escola bíblica dominical, quando eu era pequenininho, quando a gente era criança. E outra coisa que marcou também, ficou na minha memória, era o barulho da máquina de costura, altas horas da madrugada, e minha mãe costurando, porque daquele dinheiro da costura, ela pagou o estudo para nós todos, para todos os filhos. Então, às vezes ela passava a noite toda na costura. Para garantir que a gente fosse para a escola, para garantir que a gente tivesse uma educação e um ensino. E isso é algo que fica na memória da gente, isso é algo que a gente não esquece. Mas o tema da mensagem é mãe que faz a diferença, e nós vamos pegar esta mãe como referência, Joquebede, que é mãe de Moisés. A família de Joquebede, então, ela era casada com Arão, seu esposo, né? Aliás, abrindo um parênteses aqui, isso era antes da lei, esse marido dela era o próprio sobrinho. Eles casavam dentro da família, mantinham essa linhagem familiar. Então, o marido era um Arão e eles tiveram 3 filhos. Miriam, a mais velha, né, a menina mais velha. Arão, que é o do meio, e Moisés, que é o caçula. A diferença de idade entre Arão e Moisés, 3 anos. A gente vê isso também relatado aí no livro de Êxodo. Agora, a Joquebede, ela nasceu e viveu num período muito crítico. Ela nasceu e viveu no pior momento da nação de Israel. Ela nasceu e viveu naquele momento mais crítico politicamente. A gente pode comparar esse momento crítico que eles viveram, com o momento crítico que os nossos irmãos da Venezuela estão vivendo. Eu acho que é o pior momento da Venezuela. Os irmãos estão aqui conosco, tiveram que até que sair e vir para cá, então é um momento muito crítico. Momento de muita dor, momento de muita angústia. Na verdade, para aquele povo de Israel, a identidade deles, aliás, eles nem tinham identidade, eles eram escravos. Escravos não eram nada, não tinha nenhum valor. Aqueles homens, aquelas mulheres não tinham nenhum valor. Escrava ainda, mulher, pior ainda. Houve uma época no Egito que o povo de Deus foi para lá, que eles gozaram de regalias grandes, que foi na época de José. Então, na época de José, se a sua Bíblia estiver aberta aí ainda, volta aí no capítulo 1. Na época de José, foi um tempo que o povo era reconhecido. Foi um tempo de muita abundância, foi um tempo de crescimento. E aí o capítulo 1, versículo 6 diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos daquela geração. E o versículo 7 diz: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram. É tudo que o inimigo não quer. Tudo que o inimigo não quer da igreja, da família, do servo de Deus, é quando eles crescem muito, quando a igreja multiplica, quando a igreja torna-se grandemente forte no Senhor.
É tudo que o inimigo não quer, e o que ele puder fazer para destruir, acabar com isso, ele vai fazer. E foi exatamente o que aconteceu com este povo. Cresceram muito, chegaram em 70. Se for olhar Atos, no livro de Atos vai falar 75, mas neste momento era mais de 600 homens só de guerra. Fora as crianças, as mulheres e os homens que não foram contados na guerra. Então passava de 1 milhão, de 70, passava de 1, mas era a pior época. Eu não sei se você está vivendo a pior época da sua vida. Eu não sei se você pensa assim, nasci na pior época do nosso país. Estou vivendo a pior fase da minha vida. Estou vivendo um tempo que eu nunca provei antes. Saiba de uma coisa, queridos. A palavra do Senhor Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para a gente passar por escassez, mas há tempo de bonança. A noite o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eles estavam vivendo esse tempo. Houve um tempo da minha vida que foi um tempo de muita escassez e difícil. Eu já contei isso aqui trocentas vezes, mas foi um tempo que nós ficamos 2 anos desempregados. O que tinha era a provisão de Deus. Às vezes amanhecia, eu abria a porta e tinha uma cesta. Não sabia de onde que veio e nem quem mandou. Eu só olhava, agradecia, abençoava, tirava o dízimo daquela cesta, alguns quilos de arroz, feijão, e dava para a pessoa, porque se a gente olhar para trás, tem gente pior do que a gente. Se nós olharmos para trás, tem gente pior do que a gente. Mas era um tempo muito difícil, um tempo que o chinelo arrebentava e a gente colocava era um prego debaixo do chinelo. Talvez você já passou por esse tempo também. O tempo que o sabonete ficava aqueles pedacinhos, a gente ia colando um no outro para gerar um outro sabonete. O tempo que a pasta de dente ela espremida mais do que cana lá no moinho para gerar garapa. Era aquele tempo e o Lucas viveu esse tempo. E eu me lembro muito bem que em um dos dias ele olhava para mim e falava: pai, o senhor não vai trabalhar não? Falei: vou, filho, Deus vai abrir a porta. E foram 2 anos naquele tempo difícil. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo agora, mas eu creio que vai chegar o tempo da vitória. E eles estavam vivendo esse tempo de muito crescimento, de população, e forte eles estavam tornando isso. Todas as dinastias da época de José já tinham passado, e agora é uma nova dinastia no Egito. E se a gente olhar o regime, né, como era, o faraó, ele mandava. Um decreto do faraó era uma ordem irrevogável. E ninguém ousava. Na verdade, o faraó do Egito, o Egito era a maior nação, a nação mais poderosa, era a nação que dominava o mundo todo. Então, uma palavra deste homem era uma ordem que não poderia ser revogada e teria que ser cumprida. E o povo de Israel cresceu muito e houve um decreto então de faraó: vamos acabar com este povo, não podemos mantê-los. E para isso ele deu a primeira atitude, fala com as parteiras que todos os filhos homens das mulheres hebreias que nascerem, matem, não deixa viver, aborte. Só que essas mulheres, movidas pelo poder de Deus, movidas pela graça de Deus, não conseguiam fazer isso. Então, nesta época, acho que a Miriam já tinha nascido, a filha mais velha de Amrão e Joquebede. E nessa época que as parteiras tinham essa ordem de faraó, a despeito de ser considerado, ele mesmo que considerava o Deus, elas não conseguiam matar. Foi nessa época também que nasceu Arão, o irmão de Moisés. Daí, como o primeiro plano de matar os hebreus não deu certo, o faraó vem com mais um decreto, e esse bem forte. Esse era um genocídio em massa. Todas as crianças, homens que nascerem dos hebreus, vai ser jogado no rio Nilo. Não fica nenhum vivo. Todos, só as mulheres. Porque as mulheres, elas podem casar com os nossos homens, e aí a identidade dos hebreus está aniquilada, está acabada. E foi nessa época
que Joquebede e Arão estavam vivendo, e eu fico imaginando as famílias dos hebreus, e as mulheres, e os casais novos, casamos agora, vamos para a lua de mel. Não podemos. Será que vai nascer o quê? Homem ou mulher? Se nós arriscarmos e vier um homem, e aí eu creio que a tabelinha lá da Joquebede e Arão deu errado, porque ela engravidou. E aí foi aquela tensão da gravidez. Ela tinha que esconder essa gravidez. Ela tinha que ocultar essa gravidez, porque os guardas e os próprios vizinhos, havia um decreto de Faraó. Então todos denunciavam todos. Imagina você está no meio da sociedade, o meu filho vai ser morto, mas o seu nasceu, não vai ficar vivo? Então todos denunciavam, fulano engravidou. E aí aquela gravidez era acompanhada, porque havia possibilidade de ser um homem. Se fosse homem, tinha que morrer, tinha que jogar no Nilo. E eu fico imaginando então esse casal escondendo essa gravidez, imaginando o que vai ser mais uma menina ou vai ser um menino? E imaginando o que nós vamos fazer se for um homem. Às vezes tem situações que a gente passa na vida que é tão difícil, que é tão complicado, que nós não sabemos o que fazer. Às vezes situações dentro da própria família, tão complicada de se resolver, tão delicada, que se você fala A, a pessoa entende B e começa uma confusão. E eu fico imaginando este casal, não vamos abortar. É o nosso sonho. Não vamos matar isso. Vamos crer que Deus tem a saída, o escape. Então vamos traçar alguma coisa e vamos orar diante de Deus. E eles então decidem ter o filho, independente, ainda sem saber se era homem ou mulher. E ela esconde aquela gravidez. E eu fico imaginando que chega o tempo do parto. Talvez só ela e o marido, porque não podia ter mais ninguém. E olha, o parto era muito doloroso, as mulheres sabem disso. Eu e Ari, acho que nós sentimos um pouco da dor com essa pedra nos rins. É melhor pedra no caminho do que pedra nos rins. Mas eu fico imaginando na hora do parto, o marido, o Arão, foi lá e colocou a mão na boca dela, você não grita não. E na hora que o neném nasce, você tem que dar um tapa para ele chorar. Nem isso eles puderam fazer. Moisés teve que nascer calado, escondido. E a criança então nasce. E aí começa uma outra batalha. Como é que nós vamos esconder essa criança? Como é que nós vamos fazer para que essa criança não seja identificada? Os vizinhos vão ouvir um choro à noite. As pessoas vão ouvir ao passar, os guardas estão passando aqui todo momento. Eu não sei exatamente o que Joquebede fez, se ela abriu um buraco na parede, no chão, calafetou para não ter saída de som, eu não sei, mas ela colocou diante de Deus isso. E eu imagino a irmã mais velha, Miriam, que nessa época devia ter uns 12 anos, quando Moisés nasceu. Então havia um revezamento dentro daquela casa. Pai, a irmã mais velha e a mãe, para aquela criança não chorar. E eu imagino que quando Moisés começava a chorar, Miriam ia lá e pingava uma gota de mel na boca dele. E ele acalmava. Passava mais um pouquinho, o menino começava a chorar, mais uma gota de mel. Ele deve ter tomado mais mel do que nós a vida toda. E aquela angústia, aquele sofrimento, e eles foram, e diz a Bíblia no texto que nós lemos, que eles esconderam essa criança até os 3 meses. Até os 3 meses de idade. Independente das condições, do decreto de Faraó, Moisés nasceu. Independente de qualquer decreto deste mundo, de qualquer homem deste mundo, você nasceu.
Deus te trouxe a este mundo com um propósito, um desígnio. Ainda que tudo se levantou contra, mas você estava aqui. Uma das coisas que a minha mãe conta, quando criança, nós nascemos, eu sou gêmeos. No dia que nós nascemos, teve um blackout, acabou a energia da cidade. Nós nascemos no escuro, à luz de vela. E na mesma forma que naquela época não tinha como saber se era homem, se era mulher, se era um ou dois, o médico vai e tira uma, minha irmã. De repente o médico fala, opa, parece que tem mais um, acende mais uma vela aí para me ver direito. E era eu que estava lá, opa, não me deixa para trás não, ela também. Só que eu nasci muito mal, muito raquítico. O próprio médico olhava e falava, não sei se vai dar. E as pessoas, os vizinhos, que iam na casa da minha mãe e me olhavam, eles já olhavam e falavam, dando pesar para minha mãe. Esse não vai vingar, que era a palavra que se usava. E aí, chá de picão, chá disso, daquilo outro. Possivelmente os vizinhos de Joquebede, alguns que sabiam, falavam, olha, não dá mais para esconder. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Quem deu o decreto, quem nos formou, como diz o Salmo 139, foi Deus. E a palavra do Senhor diz que de forma maravilhosa Ele nos formou. Com um propósito. Passado alguns meses, aquela criança raquítica, minha mãe e minha avó cuidando, e eu sarei e comecei a engordar. Da mesma forma Moisés também. Aquele bebê recém-nascido, aquela tarefa não era fácil. Eu fico imaginando lavar as fraldas e pendurar no varal. Quando nós tivemos o Lucas e a Rebeca, não era fralda descartável, era fralda de pano. Qual das mães que pegou a época da fralda de pano? Ainda bem que essa tribulação já acabou, né? Eu fico imaginando Moisés, a mãe dele, escondendo essas fraldas, mas tinha que colocar no sol para secar. E ele não podia chorar, que se essas fraldas estivessem molhadas, ele ia chorar. E foi aquela luta até chegar aos 3 meses. Mas eu creio que tudo isso aconteceu debaixo de muita oração. A família de Moisés, a família de Joquebede, como eu disse, eles são descendentes de Levi, são os levitas. E Miriam foi aquela que tocou, cantava. Eu acho que Miriam aprendeu a cantar muito nesse período aqui. Porque Moisés começava a chorar. E ela falava, mãe, vamos cantar um louvor. E Moisés chorava e eles cantavam um louvor mais alto. E todo mundo passava do lado de fora, não ouvia choro, ouvia louvor. E todo mundo passava lá fora, não sabia o que estava acontecendo, mas ouvia um louvor e falava, essa família está debaixo da graça. Quando tudo estiver ruim, queridos, você pode até chorar, mas cante mais alto do que o seu choro. Louve mais alto do que o seu choro. Eu creio que Deus tem prazer maior em ouvir o nosso louvor do que o nosso choro. A despeito de várias passagens na Bíblia que Deus ouve o choro. E quando Ele ouve o choro, Ele se aproxima. É lógico que Deus ouve um choro de uma mãe. Eu acho que o choro de uma mãe comove o céu, mexe com o céu. O choro de uma mãe libera no céu bênçãos sem medida. Quando uma mãe passa uma noite na cama de um filho que não está ali, mas que está nas drogas, que está num lugar onde ela não sabe, e à noite ela está lá na cama chorando, Senhor, esse filho foi gerado para o louvor da Tua glória. Senhor, este filho foi gerado para o céu e não para o inferno. Senhor, este filho é o filho da promessa. E esse era o choro da Joquebede. Senhor, o Senhor que deu, não foi eu, Senhor, o Senhor que mandou esse filho. Então, Senhor, nos dá estratégia. Aquela mulher chorava e colocava
diante do Senhor. E aí eu quero destacar duas coisas. É lógico que tem um texto muito rico, é um texto maravilhoso. Se a gente começar a conjecturar aqui a Bíblia, nós vamos ter várias definições e chegar em vários conceitos. Mas eu quero destacar duas coisas aqui na vida desta mulher, deste ato de sabedoria desta mãe que salvou a sua casa, que salvou a sua família e que cumpriu o propósito de Deus. Isso que é o mais importante. A primeira coisa que eu vejo é que essa mulher construiu uma arca. É o texto o versículo que nós lemos, que na minha versão eu troquei, que é o versículo 3. Não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto, tomou uma arca. Eu quero usar esta palavra arca. Então, eu creio que aqui é uma revelação de Deus. Eu creio que aqui foi uma revelação dos céus para ela. Porque se a gente olhar a palavra arca, se a gente olhar o conceito de arca na Bíblia, arca é sinônimo de salvação e presença de Deus. A arca é um sinônimo de salvação e presença de Deus. Quando o mundo estava perdido completamente, Deus olha para Noé e olha e vê um homem justo. E ele fala com Noé, Noé constrói uma arca para que a sua família seja salva. A arca foi a salvação da humanidade através da família de Noé. Então Deus usa a arca para ser este sinônimo de salvação para nós, para a nossa casa e para a nossa família. Esta mulher não sabia disso, a Joquebede, mas ela já estava profetizando isso, uma arca. Porque tempos depois, quando o povo foi liberto, Deus então dá uma ordem a Moisés e a Arão, seu irmão, quando construiu o tabernáculo, vocês vão fazer uma arca, a arca da aliança, a arca do concerto. Naquela arca tinha os 10 mandamentos, o maná, a vara de Arão. Os mandamentos para saber que a nossa vida ela está balizada neste livro, nessas promessas, nisso que Deus tem para nós, para a nossa casa e para a nossa família. Se nós usarmos essa Bíblia, este livro, como regra de fé e prática, certamente, diante de todas as dificuldades, diante de todas as tormentas, diante do período pior da sua vida, tem promessa de vitória. Tem promessa de vitória. Então essa mulher, ela olha para isso, a arca como uma salvação da sua casa. A arca, na verdade, representava a presença de Deus. Quando Deus fala com Moisés e Arão para construir a arca, aquela arca da aliança, ele está dizendo, enquanto essa arca estiver aqui, eu estou presente. A arca simboliza a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. O maná simboliza o pão da vida. E quem é o pão da vida? O Senhor Jesus. E esta vara simboliza o poder de Deus. Então ela constrói esta arca. A arca da aliança, ela ficava no tabernáculo, quando eles construíram o tabernáculo, e ficava no lugar chamado Santos dos Santos. E só quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote uma vez por ano. E ali ele apresentava o pecado da nação. Essa arca não saía dali, mas em alguns momentos a arca saía. Deus dava ordem, vamos tirar o acampamento, vamos caminhar mais um pouco. Então os levitas que eram responsáveis, eles que carregavam a arca, e a arca nem podia ser tocada. Vocês lembram daquele episódio lá, que alguém tocou na arca e ele já foi fulminado? E a arca depois foi parar na casa de Obed-edom. Então os levitas colocavam as varas e carregavam essa arca. Estes eram os momentos que a arca saía. E a arca ia diante do povo. A arca ia primeiro. E o que Deus está querendo dizer com isso é que Ele vai à frente mostrando o caminho. Exatamente como Joquebede fez, colocou na arca, porque Deus estava à frente mostrando o caminho. E se a gente olhar isso no Novo Testamento, Jesus vai falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa segurança, a segurança da nossa família. Tudo quanto Noé fez, colocando a sua família, nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus.
É esta arca que a nossa família precisa estar. Então ela saía, quando a arca saía, ela ia diante do povo e Deus ia mostrando o caminho, porque eles não tinham bússola, eles estavam no deserto, para onde que olhava era areia. Então Deus falava, este é o caminho. Quantas vezes, queridos, nós temos que tomar decisões que vai impactar diretamente a nossa casa, a nossa família, e nós temos muitas dificuldades de tomar decisões. E se nós não buscarmos em Deus, em oração, discernimento, nós podemos colocar a nossa família em situação muito difícil. Às vezes nem oramos e tomamos decisões que afetam os nossos filhos, que são filhos da promessa. A outra situação da arca que era usada diante das batalhas, à frente do exército, ia os levitas e a arca. A arca era símbolo da vitória. As nossas batalhas não são nossas. A sua batalha não é a sua batalha. Se a arca está à frente, essa batalha é do Senhor. Se nós temos o Senhor Jesus como o nosso Senhor, Ele é o general de todas as nossas batalhas. Se nós temos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, todas essas lutas e essas batalhas já foram travadas no céu e decretada a vitória em Cristo Jesus. A arca também era usada para vencer as batalhas. E quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos nessa arca, a arca da aliança. É Ele que vai te ensinar, é Ele que vai nos ensinar. Ser mãe que faz diferença. Ser pai que faz diferença. Ser uma mulher de valor. Ser um homem de valor. Ser pai que os filhos vão poder olhar e falar, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. É esta arca que é o Senhor Jesus. É esta arca que vai nos ensinar a fazer isso. É a arca que precisa estar no nosso meio. A arca ficava no Santos dos Santos e o povo em volta, então a arca estava no meio. Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. A arca do Senhor não pode ficar somente no tabernáculo, ela tem que sair, ir à nossa frente, ela que vai permear a nossa vida, ela que vai estar nos dirigindo, as nossas decisões, o nosso dia a dia, esses processos nossos da nossa fé, é a arca do Senhor. E eu acho muito interessante que essa mulher, então ela coloca o filho na arca, constrói um arca para colocar o filho. Segundo lugar, esse ato de sabedoria, colocar o filho no Nilo. Você vai me falar, pastor, isso é sabedoria? Ela construiu a arca e jogou o filho no Nilo, colocou o filho no Nilo. A Bíblia diz, Salmo 127, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Nós pais temos que mirar o alvo certo. Na verdade, querido, os nossos filhos, todos eles, vão parar no Nilo. Ou para ser morto, ou para viver. O Nilo, na verdade, é esse mundo aí fora. O Nilo, na verdade, é tudo que está acontecendo aí fora. E um dia nossos filhos vão ser lançados. Um dia a seta vai ser lançada. Se eles não estiverem dentro da arca, queridos, dificilmente eles vão sobreviver. Dificilmente eles vão manter. Cada filho nosso, cada filho seu é uma missão. Cada filho de Joquebede era uma missão. Miriam tinha uma missão. Arão tinha uma missão. Moisés tinha uma missão. Cada filho nosso é filho da promessa. Cada filho seu é filho da promessa. Então não há filho perdido. Há filho da promessa. E cada filho tem um propósito eterno. E nós, pais, temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos nesse propósito. Nós vamos colocar os nossos filhos no Nilo, mas com um propósito. Nós vamos colocar e depositar os nossos filhos no Nilo, mas eles vão estar preparados para enfrentar este mundo aí fora. Nós vamos ter agora, o dia 25, a Clínica da Família. Uma das palestras é Fé e Ciência.
E o objetivo dessa palestra é exatamente mostrar isso. Os nossos filhos, adolescentes, jovens, estão indo para as escolas. E qual o ensino que eles estão recebendo lá? Eles estão sendo lançados no Nilo. O Nilo é o rio maior que tem no mundo em termos de extensão. O Nilo é um volume de água muito grande, a correnteza é muito forte. O Nilo tem muitos animais peçonhentos, muitos animais perigosos, como o crocodilo, dos piores que tem no mundo. Como a cobra nágia, que é das piores e mais venenosas, está ali. Esse é o Nilo que nós estamos colocando os nossos filhos. E se eles não estiverem na arca, se eles não estiverem alicerçados na palavra, se eles não estiverem alicerçados, como diz Jesus no Sermão do Monte, numa casa de um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, dificilmente ele vai resistir. Tivemos agora recente o dia da Páscoa, e é muito triste ver isso, que os nossos filhos conhecem coelho, mas não conhecem cordeiro. Criança que pede coelho, chocolate, raramente ouviu falar de cordeiro dentro da sua casa. Isso é lançar os nossos filhos no Nilo sem a arca. Isso é deixar os nossos filhos à deriva. O rio Nilo tinha todo este perigo. E eu fico imaginando agora Joquebede construiu a arca. E agora a direção é coloca no Nilo. Mas esse menino foi gerado debaixo de oração. Como eu falei, o Lucas nasceu num tempo de muita escassez. Mas já a Rebeca não, nasceu num tempo de muita graça, ainda estava desempregado. Mas o Lucas nasceu num tempo que nós estávamos bem distantes de Deus. Não conhecíamos o Senhor Jesus. E ele sofreu por causa disso. Naquela época, criança, ele estava no Nilo sem a arca, sujeito a todos esses animais. Agora, a Rebeca nasceu debaixo de um ambiente espiritual. Eu e Cláudia já convertido. Nós oramos por ela todos os dias da gravidez. Essa mãe, Joquebede, orou por esse menino todos os dias, pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus sabedoria, porque ela tinha que colocar no Nilo. E como eu falei, é um rio extenso, correnteza forte, e com risco, com vários animais, mas ela vai e coloca a arca no Nilo. Eu fico imaginando Deus dando a ordem lá de cima, os crocodilos maiores, vai lá conduzir aquela arca. Eu falo isso, sabe por quê? O que aconteceu com Daniel dentro da cova dos leões? O que virou os leões ferozes? Gatinhos. Então Deus fala assim, olha, porque o Senhor, na verdade o Egito, o povo do Egito tinha o Nilo como um Deus. E Deus vai mostrar para eles, vai falar, vocês vão ver quem é Deus. Porque eu sou o Senhor dos mares, dos rios. Eu é que criei toda esta criação, fiz todas as coisas, tudo está nas minhas mãos. A sua vida, a sua família está nas minhas mãos. Nada foge do meu controle. Então até os crocodilos maiores, mais perigosos, Deus dá ordem, conduz esta arca. Leve esta arca até o propósito que eu tenho. Fala com as cobras, você vai à frente, limpa. No Nilo tinha também as tilápias enormes, de 90 quilos. Tilápias conduzem essa arca. Eu me lembro muito bem que nessa época de desemprego, eu cheguei em casa muito angustiado, fiquei aqui em Vitória, a gente morava em João Neiva, fiquei aqui em Vitória e eu olhei pelo menos, acho que eu fui nos 30 anúncios de emprego, pegando no jornal. Todos se recusaram e as pessoas eram contratadas. Eu cheguei em casa muito angustiado, chorando, ajoelhei, subi, nossa casa tinha 2 pavimentos e abaixo era um vale e à frente era aquele monte, o Monte Negro, era uma visão muito bonita da nossa casa. E aquele dia era um dia estrelado com a lua muito bonita. E eu comecei a orar e chorar diante de Deus, Senhor, o que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha família? Em uma certa altura da oração, Deus fala, levanta e olha para o céu.
Nossa casa ainda não estava totalmente terminada, então não tinha cortina, não tinha nada, só de olhar eu já estava vendo o céu já. E eu olhei para o céu e Deus falou bem claro ao meu coração: está vendo essas estrelas? Está vendo essa lua maravilhosa? Está vendo todo este universo? Tudo isso eu sustento. Por que você acha que eu não posso sustentar a sua família, a sua vida e a sua casa? Tudo Deus sustenta, queridos. E Ele ama mais você do que qualquer outra coisa deste mundo. Quando Deus fez o homem, Ele falou: eis que é muito bom. Quando Deus olha para você, Ele fala: eis que é muito bom. Quando Deus falou para Jesus: eu tenho prazer em ti, da mesma forma Ele olha para você e fala: eu tenho prazer em ti. Deus te ama e vai fazer de tudo para que os propósitos e os desígnios dele se cumpram na sua vida. Aquele filho foi colocado no rio. E aí Deus cumpre o propósito, coloca aqueles animais para guiar aquela arca. E a arca chega até ao local onde a princesa estava se banhando. Miriam acompanhava, 12 aninhos. E chegou num certo local, a princesa falou: busca aquela arca. E quando buscou a arca, Moisés estava chorando. Aquele choro gostoso de criança, aquele choro que atrai, aquele choro que apaixona, e diz a Bíblia que ele era formoso. Logo aquela princesa que não tinha filhos se encantou por Moisés. Na verdade, queridos, quando Deus quer, Ele vai fazer você cair na graça de muitas pessoas. Você vai chegar para uma entrevista de emprego, as pessoas vão olhar para você e rapidamente vai se identificar: é você, o emprego é seu. E na verdade é Deus movendo o céu para que aquelas pessoas caiam na sua graça. E assim foi. Aquela princesa então abraça aquele menino, e eu creio que quando ela abraçou, Moisés já deu uma travada no pescoço dela e falou: daqui eu não te largo. É gostoso você abraçar uma criança de 3 meses, né? Aquele cheirinho gostoso de criança. Já tem um bom tempo que eu não tenho essa experiência, mas é gostoso. E logo em seguida chega Miriam. Eu fico imaginando, uma menina de 12 anos, que sabedoria desta menina. Quando a princesa abraça, ela encosta na princesa. Você precisa de alguém para te ajudar a cuidar dessa criança? Ele está chorando aí, é mamar que ele está querendo. E eu conheço uma mulher lá que ela tem um leite mais doce mais do que mel. Vai lá chamar essa mulher logo. Você imagina como Miriam saiu correndo, pulando no meio do mato, no meio do espinho, e chegou em casa: mãe, vamos lá, mãe. E eu fico imaginando Joquebede agora. Miriam, fala a verdade, Miriam. Isso é verdade, Miriam? E ela vai lá e abraça o próprio filho. E mais, olha como que Deus faz. Você vai ter um salário para cuidar do seu filho. Você já viu o escravo receber salário? Só no céu, queridos. Só no céu. Isso que é o nosso Deus, é assim que Ele faz. A Bíblia diz, Salmo 112, que os seus descendentes serão poderosos na terra. Os nossos descendentes serão poderosos na terra. Deus fez isso com aquela mulher. Quando você não puder fazer mais nada, plante o seu sonho nas mãos de Deus. Quando você vê que não tem mais o que fazer, entrega os seus filhos na mão do Senhor. Quando você vê que a situação está já fora do controle, entrega para o Senhor. Plante o seu sonho na mão de Deus. Plante o seu filho. Deus vai devolver um multiplicado. Deus vai devolver muito mais. Você vai entregar um bebê e ele vai te devolver um estadista. Você vai entregar na mão dele um bebê, ele vai te entregar e vai te devolver um pastor. Você vai entregar um bebê na mão do Senhor, ele vai te devolver um presidente da república. Você vai entregar um bebê na mão do Senhor, ele vai te entregar um prêmio Nobel da paz. Plante, entregue os seus filhos, não tenha medo de colocar a sua família diante de Deus.
É lógico que nós precisamos fazer, queridos. É lógico que nós precisamos fazer. Eu fico imaginando aquelas pessoas acomodadas, que as coisas estão acontecendo, mas não saem da cadeira, mas não tomam atitude. Está vendo as coisas indo, caminhando para um lado errado, mas não faz nada. Está vendo o filho indo para um lado errado, mas não faz nada para... Já viu aquele homem que senta na cadeira diante da televisão? Aqui não tem isso não. E aí está assistindo televisão e fala: ô gente, tem alguma coisa queimando aí no fogo. Corre lá, senão vai queimar. Vocês não vão fazer nada não? Mas não sai da cadeira para ir lá desligar o fogo. E Deus está falando assim: olha, cada filho uma missão, cada filho uma promessa, mas a responsabilidade é nossa, como os pais, como os responsáveis pela vida deles. Amém? Filho não tem preço, querido. Filho tem apreço. Vamos ficar de pé? Eu vou ser bem objetivo e direto nesse momento de apelo. Eu acho que o que Deus tinha que falar ao seu coração, Ele já falou. Eu acho que aquilo que você precisava de ouvir da parte de Deus, você já ouviu. O que precisa agora é realmente você tomar uma decisão. Hoje, a nossa arca é o Senhor Jesus. Hoje nós vamos sair desta porta e ali já é o rio Nilo. E se nós não sairmos dentro da arca, protegidos pela arca, eu não sei exatamente o que pode acontecer. Então, um apelo para você direto e objetivo é você entrar na arca neste momento. É você se colocar na arca neste momento. Somente na arca nós temos salvação. Somente na arca sua família poderá ser salva, seus filhos poderão ser salvos. E Deus te convida a entrar na arca hoje. Deus está falando: abre o seu coração, porque o seu coração vai ser os santos dos santos, o lugar onde vai ser depositada a arca do concerto, a arca da aliança. E a palavra do Senhor para você é: você quer sair daqui dentro da arca? Você quer abrir o seu coração e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Levante a sua mão bem alta. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de você entrar neste Nilo e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai morrer no Nilo, você vai morrer no céu. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Amém, estou vendo a sua mão. Amém, estou vendo a sua mão. Deus está levantando estadistas, Deus está levantando pastores, Deus está levantando mulheres que vai fazer diferença no seu lar. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. O Espírito Santo está falando ao seu coração: não é hora de você resistir, não é hora de o Espírito Santo está falando contigo: sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
quero orar por você que está passando o pior momento da sua vida. Eu quero orar por você que está passando pela maior dificuldade. Fica aqui à minha esquerda que eu vou orar por você também. Eu não vou insistir. É você e Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Oh, aleluia. Quando tudo diz que não, sai do seu lugar, vem aqui à frente, a presença do Senhor. A arca do Senhor está aqui. Não vai se abrir. Eu sei que não estou só. No que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz Glória a Deus. O Deus do impossível está aqui, queridos. O Deus que tem o controle de todas as coisas. O Deus que não perdeu o controle. O Deus que te ama. O Deus que te formou com um propósito, desígnios. O Deus que te deu uma identidade, filho de Deus, filho da promessa. O Deus que te deu uma missão. Por favor, orem comigo, vocês que vieram aqui à frente e estão determinados a sair daqui dentro desta arca. Repita comigo bem alta a oração. Senhor Jesus. Mais alto ainda, Senhor Jesus. O Senhor é a minha arca, a minha esperança, a minha salvação, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente nesses tempos difíceis. É no Senhor que eu me refugio. Neste momento, Senhor, diante do Senhor e diante da igreja, eu abro o meu coração e eu te faço um convite. Entra na minha vida, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida. Eu quero te servir e carregar esta arca no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Te louvamos, Senhor, por essas vidas. Te louvamos porque no reino espiritual há algo acontecendo neste momento. No reino espiritual há festa no céu, diz a tua palavra. Senhor, no reino espiritual os nomes deles estão se confirmando no livro da vida. Senhor, no reino espiritual eles vão atravessar o Nilo dentro da arca, protegido pela tua graça, pela tua misericórdia, amparados pelo teu amor. Senhor, a família deles, assim como a de Noé, estarão salvas dentro da arca. Nós os abençoamos, assim como abençoamos essas pessoas que vieram aqui apresentar, Senhor, algo que é impossível, assim como Joquebede, ó Deus, estava nas mãos, aquilo que ela tinha de maior valor, algo de mais precioso. Esses amados agora estão entregando nas tuas mãos isso que é de maior valor, o mais precioso. Eles estão entregando a vida, o coração, eles estão entregando a angústia, a dor, o choro, eles estão entregando as decisões, eles
estão se depositando no teu altar, Pai. Entra com a provisão. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode fazer desse deserto um manancial. O Senhor é o Deus que pode fazer desta rocha sair água. O Senhor é o Deus que pode reverter qualquer situação. O Senhor é o Deus que tem a palavra final. Não o médico, não o esposo, não a esposa, não o filho, não o patrão. A última palavra é do Senhor. E a palavra é de bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês que estão aqui à frente, só dá uma virada para a igreja. Esta é a família, a nova família de vocês. A família em Cristo. Os que estão aí ao lado, dá um abraço bem forte na pessoa do seu lado.